Gente, nós estamos aqui com a Nutri Renata Cardoso, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de intolerância alimentar e também, né, alergia alimentar. Ela vai falar para você, né, o que diferencia o que é uma coisa, o que é outra, os sintomas. Nós vamos fazer um bate-papo, na verdade, bem legal aqui. Eu quero trazer alguns dados para vocês que eu estava dando uma pesquisada, né? Que segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OAS, 200 a 250 mil pessoas somente esse ano de 2024 foram diagnosticadas, né, com algum tipo de alergia alimentar. Número grande, né? E você já passou por alguma alergia alimentar ou tem intolerância a alguma coisa? Hoje nós vamos descobrir mais um pouquinho sobre o assunto. Renata, muito bom dia. Que alegria ter você aqui no nosso programa, viu? Alegria minha. Quero desde já fazer uma pergunta para você. O que é intolerância alimentar? Né? Essa pessoa que está aí nos assistindo nesse momento, talvez sente até mesmo alguma coisa, mas não sabe ainda não foi diagnosticada, né? Fala pra gente, o que é intolerância alimentar? Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos. É um assunto muito importante para poder ser discutido, né? Parabéns por essa iniciativa. E a intolerância alimentar é quando você tem alguma reação a algum tipo de alimento, né? É uma reação que vai mais para o seu trato digestivo. Então, você sente um desconforto gástrico, você sente um abdômen mais inchado, você tem um tipo de diarreia, ou então uma constipação. Então, a intolerância alimentar é em relação a isso, tá? Muito se vê de intolerância alimentar, lactose, intolerância ao glúten, intolerância a alguns certos aditivos, tá? Então, a intolerância alimentar realmente é isso. E hoje a gente vê muito, né, como você mesmo falou. E o que eu vejo em consultório é muita gente que tem, mas ainda não tem um diagnóstico. Isso. Então, essa pesquisa é realizada nos diagnósticos. Imagine aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhum tipo de exame, não tem realmente o diagnóstico ali exato sobre essa intolerância. Verdade. Você já falou um pouquinho sobre alguns sintomas, né, que as pessoas podem sentir. Mas me diz uma coisa, a pessoa nasce com intolerância ou com alergia, ou ao longo da vida ela descobre? Olha, isso é relativo. Tem crianças que já nascem mesmo com essa alergia alimentar, né? E ao longo do tempo tem pessoas também que desenvolvem a intolerância. A intolerância à lactose, que é o que a gente mais está vendo aí, é o que realmente está surgindo. Mas pode sim a criança nascer, a depender também de como foi a gestação, né, da mãe. Então, a depender disso também, de como foi a gestação, a criança pode nascer também com essa... Então, me diz uma coisa, por exemplo, se no meio dessa gestação a mãe ingeriu alguma alimentação, algum produto, isso pode passar para a criança no ventre? Pode passar sim. Tudo que é digerido da mãe vai para o bebê. Então, isso pode ser causado também. Entendi. A gente falou aqui a respeito de intolerância alimentar. Daqui a pouquinho você vai falar, né, mais abrangentemente, né, quais os principais alimentos, né, que as pessoas têm aí essa intolerância. Mas existe a intolerância e a alergia alimentar, que são coisas distintas, são coisas, né, Renata? distintas. Isso. A intolerância alimentar, ela atinge mais a parte gástrica mesmo, tá? O sistema digestivo. E a alergia alimentar é ao sistema imunológico. Então, além como a gente estava conversando anteriormente, uma alergia alimentar, ela pode fechar a glote, ela pode ter urticária, então pode ser ao camarão, como você me falou, pode ser a outros tipos de alimentos que aí realmente a pessoa tem essa alergia. Como a gente falou inicialmente, a criança pode ter a proteína do leite, a alergia mesmo, que é a PLV, né? Então, existe esse tipo de alergia, sim. Então, assim, a intolerância ao leite, não é o leite em si, mas é uma substância, isso, a lactase. Que é a lactase, isso. Que é o que? O açúcar do leite, é isso? Açúcar do leite, isso. A intolerância à lactose é quando o seu sistema digestivo ele não tolera mais, ele não digere mais, tá? Essa enzima, né? Que é a lactase, que é o açúcar do leite, como você bem falou. E a minha nenenzinha, eu tenho uma neném de 2 anos e 6 meses, né? Quando ela estava mais ou menos com 6 a 7 meses, né? Apareceu tipo uma vermelhidão no corpinho dela, e aí a gente levou a pediatra e ela falou, olha, isso é a PLV, já falou, deu logo o diagnóstico, a gente ficou assim, nossa...
Mas, aí, graças a Deus, né, a gente orou e não foi nada disso. Foi só alguma alergia, alguma coisa que ela teve contato. Não foi a pele... A PLV. A PLV, né? Não foi. Que justamente como eu te falei, a intolerância, ela vai para aqueles sintomas digestivos. Já a PLV. A PLV, no caso, a intolerância não, como é que se diz? Alergia. A alergia, aí você vai ver as urticárias na pele, você vai ver o fechamento de glote. Isso aí é por isso que você diferencia da intolerância para alergia alimentar. Fala um pouquinho para essa mãezinha que está em casa, que está preocupada porque o neném dela foi diagnosticado com a PLV, né? Essa doença tem cura? Olha, ela tem um tratamento. Ela tem um tratamento. Muitas das vezes, realmente, a mãe, se ela estiver amamentando, ela tem que ter realmente uma restrição alimentar muito grande, né? Para que o bebê ele não tenha esse contato mesmo. Mas eu já vi casos, sim, que a criança, ao decorrer do tempo, ela vai criando essa imunidade e ao decorrer, sim, do tempo, ela consegue ter acesso a esses alimentos novamente. Ou iniciar a ter esses acessos a esses alimentos, tá? Mas tudo é um tratamento. É um pouco difícil, a mãezinha fica realmente muito preocupada, muito restrita. Não é uma coisa também tão barata, né? Porque você não vai para as coisas mais comuns, você vai para uma fórmula mais específica, então às vezes é um pouco cara. Mas com Deus tudo a gente consegue. Deus, ele proporciona pra gente, assim, as coisas que Ele mesmo nos proporciona, o alimento que Ele mesmo nos proporciona vindo da terra, e a gente consegue vencer, sim. Tá? Então, não somente a criança, mas também o adulto, ele pode ter intolerância. O adulto, isso. Hoje, em consultório, eu vejo muitas pessoas com intolerância à lactose e que não são diagnosticadas. Pessoas que sentem muito desconforto gástrico, barriga distendida, muitas gases. Então, eu não comi quase nada, mas ultimamente eu estou sentindo isso. Então, eu comia tanto e agora eu não consigo mais. Então, realmente, aí muitos me perguntam lá em consultório, mas Renata, os estudos falam que o leite não inflama, né, que o leite... Eu disse, mas olha só, há uma diferença do leite que os nossos avós comiam antes. Os animais, a vaca, como ela era tratada antes. Hoje a indústria está muito grande. Hoje, para a gente conseguir uma grande demanda de leite ali, a gente precisa colocar muitas substâncias assim, na vaca, né, para que ela possa produzir o leite. Então, tudo isso está prejudicando o alimento. Então, com isso, a gente vê hoje essa intolerância alimentar, coisas que a gente não via antes, né? Eu tenho mesmo, a minha avó, ela tem 84 anos e ela sempre tomou leite. Hoje ela não está conseguindo mais tolerar. Então, isso vai muito mesmo do tipo de alimento mesmo que a gente dá. Então, esses sintomas mesmo gástricos, de gases, de distensão alimentar, abdominal, tudo isso mesmo é uma intolerância. E assim, essa pessoa que está nos assistindo, ela tem sentido alguns desses sintomas. Como é que é fechado esse diagnóstico? Ela vai para o consultório, como é que ela faz? Faz algum exame específico? No consultório a gente passa os exames bioquímicos, tá? E ela faz o exame da lactose, ela tem exame de sangue, tem também ingerindo o lactose. Isso. Então ela ingere e aí passa um tempo, você tem que ter um tempo certozinho, assim, tipo assim, uma tarde toda para você ficar lá no laboratório, porque aí você faz todos os processos para poder você diagnosticar de verdade se você tem ou não. É algo, assim, muito dolorido, porque quem tem mesmo passa muito mal, tá? Ou seja diarreia, ou seja constipação, ou seja aquele desconforto. Então é um exame um pouco chato. Mas para que a gente precisa, né, ter esse diagnóstico, para que a gente possa ver as pesquisas. Então é importante que faça assim esse exame. A sua experiência em consultório, quais os alimentos assim que você vê que hoje em dia tem causado mais essa intolerância ou essa alergia? Tem alguns alimentos, né, que eles são mais ali os vilões, vamos dizer assim, né? Quais são, Renata? O leite. O leite e os derivados, o queijo, né, que a gente gosta muito do queijo. Mas o leite, ele é realmente, muita gente gosta do cafezinho com leite, gosta de uma vitamina, né? Mas um bolo que tenha leite, um leite moça, então o leite realmente ele tem mais.
Gente, tem sim, eu vejo sim uma certa intolerância ao glúten também. Ao glúten também. O glúten também. Ele tá ali na farinha de trigo, na farinha né? de trigo. Então, se essa pessoa comer um bolo... O bolo, o macarrão, que é muito difícil de tirar da dieta. Vejo muitas, vai tirar meu macarrão. Eu disse, vamos fazer um teste, tira um pouquinho, tira um tempo, né? Pra gente só ver se de fato é ele que tá ali fazendo esses desconfortos e a gente depois vai reintroduzindo. Porque é importante a gente não excluir 100%, tá? A gente não exclui 100%. A gente exclui um pouco, depois a gente vai aos poucos, né? Ingerindo novamente. Muita gente também tem alergia a crustáceos, né? Tipo camarão, alguns alergia, peixes, né? Aí é alergia, não é intolerância. Não é intolerância. Que a alergia, no caso, vamos dizer assim, é mais severa, né? É muito mais severa, é perigoso. Tá? Pode até chegar a óbito também, é muito perigoso, alergia alimentar, muito perigoso mesmo. O que essa pessoa, Renata, às vezes, por exemplo, ela tá numa vida corrida, tá passeando, tá no shopping, ali ela vai fazer uma alimentação, por exemplo, tá lá na praça de alimentação, ela comeu alguma coisa, né, que fez mal para ela. O que ela deve fazer em dia de primeiro? Olha, se caso não saiba que tem essa intolerância ou a alergia, mas digamos da intolerância, né? Porque a alergia, eu acredito que muitas das pessoas saibam, né? que tem essa alergia. Mas caso você descobriu na hora, tem que tomar realmente um antialérgico e depois procurar um médico. Mas na intolerância, que é só um desconforto que você sente, tem pessoas que têm um desconforto mais forte, né? De uma diarreia mais forte. Então, assim, procurar um nutricionista ou então um médico para saber se de fato tem. Tem remédios, né, que é a lactase, que você toma antes de você ingerir. Imediatamente você vai pedir uma pizza, você já, lá mesmo no restaurante, você come a lactase e come a pizza, tá? Então, aí você come, mas aí você não levou a lactase, você não tem esse suporte, mas você quer comer aquele alimento. Então, aí você sentiu aquele desconforto, aí se você puder, pede um chazinho, um chá digestivo, um chá de hortelã, um chá de boldo, um chá de erva doce, ou então uma água com gás também, já vai lhe dar um alívio, já vai lhe dar uma sensação já de alívio, tá? Mas um segredo mesmo é evitar. Eu estava até comentando com alguns pacientes que, graças a Deus, hoje a gente tem muitas oportunidades. Hoje a gente tem muitas outras opções de você escolher o que você vai comer. Tem pão já sem o glúten, tem pão sem lactose, sem o açúcar, para quem está evitando, quem tem diabetes. Ou seja, então hoje em dia a gente vê precisamos de mais, né? Precisamos de mais opções. Mas hoje em dia a gente vê que tem algumas opções boas que a gente pode sim sair para se confraternizar e ter outras escolhas alimentares. Para que evite esse desconforto. O importante é que ao sentir alguma coisa, você está vendo que não está bem, está comendo determinado alimento e está te trazendo, né, uma consequência má, é procurar auxílio médico. Por isso, né, desde já vou agradecer, Renata, mais uma vez a nossa conversa meia aqui, o nosso bate-papo, mas eu quero que você forneça aí desde o seu endereço eletrônico, como é que essa pessoa quer marcar uma consulta com a Renata, que também é nutricionista esportiva, né? Nutricionista funcional e esportiva. Você quer encontrar a Renata, quer marcar uma consulta, Renata, por favor, deixa aí o seu arroba, como é que essa pessoa vai te achar? Lá no Instagram tem Renata Cardoso _Nutri. Lá no Instagram, no bio, tem o meu WhatsApp de consulta, de marcação de consulta, tá? E aí vocês podem estar falando comigo e com Camila, que me ajuda também nas marcações da minha consulta. E é isso, me sigam lá. Alguns momentos eu dou algumas dicas também para vocês. E aí estamos com tudo, né? Agora final de ano, tem muitas pessoas procurando se cuidar, muitas pessoas procurando saber outras estratégias para, no meio dessa confraternização, poder se alimentar e participar da confraternização. E o verão que está chegando, para se cuidar. É isso aí. Muito obrigada, Renata. Que Deus abençoe. Amém. E as portas estão abertas para mais pautas. 2025 promete, quero contar com você, Vamos sim, se Deus quiser. É isso aí, gente. Olha só, o nosso programa, né, que tem como nome programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus, na verdade é idealizado pelo nosso missionário R.R. Soares, né? Ele viu a importância de a gente ter um braço feminino na nossa igreja, né? São reuniões de mulheres onde nós nos encontramos,
onde a palavra de Deus é pregada. Inclusive, tem um VT que eu vou chamar aí, a nossa produção vai colocar, tá? Que o nosso missionário gravou. A nossa pastora Thaís Beneventes, que é a nossa diretora nacional do Mulheres que Vencem. Então, fica conosco, assiste esse VT e daqui a pouquinho eu volto para a gente meditar na palavra de Deus.